Milionário compra uma simples flor de uma garotinha na rua. Uma menina vendedora de flores. Esconde um propósito surpreendente. A descoberta de uma doença grave muda o destino de 3 vidas. Mas a verdade sobre o passado do milionário coloca tudo em risco. Ricardo Mendes observou seu reflexo na janela do escritório no 40º andar. Seus olhos castanhos, antes vibrantes de ambição, agora pareciam opacos, cercados por marcas do tempo que nem todo o dinheiro do mundo poderia apagar. Aos 52 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, dono de um império farmacêutico que se estendia por toda a América Latina. Mas naquela noite de inverno em São Paulo, enquanto a cidade se iluminava sob um céu nublado, ele se sentia mais vazio do que nunca. Senhor Mendes, os documentos da aquisição da Newman Farmacêutica estão prontos para sua assinatura, anunciou Sandra, sua assistente executiva, há mais de uma década, interrompendo seus pensamentos. Ricardo passou a mão pelo cabelo grisalho, impecavelmente aparado. Deixe sobre a mesa. Revisarei antes de ir embora. Mas, senhor, a diretoria está esperando sua aprovação para iniciar o processo de transição amanhã cedo. São mais de 200 funcionários aguardando uma definição sobre seus empregos. Ele suspirou, virando-se para encarar Sandra. E desde quando isso se tornou meu problema pessoal? Empresas são compradas e vendidas todos os dias. É assim que o mercado funciona. Sandra hesitou, suas mãos apertando a pasta com mais força. É que alguns desses funcionários estão na empresa há mais de 20 anos. Pensei que talvez pudéssemos reavaliar o plano de demissões. Sandra, Ricardo falou com uma calma estudada. Sentimentalismo não constrói impérios. A Newman está à venda porque não soube se adaptar ao mercado. Agora, se me der licença, preciso resolver alguns assuntos antes de ir para casa. Depois que Sandra saiu, Ricardo voltou sua atenção para a cidade que se estendia abaixo. São Paulo era um oceano de luzes e sombras, um reflexo perfeito de sua própria vida. No topo do mundo corporativo, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma cobertura nos jardins, carros de luxo, viagens internacionais. Mas algo estava faltando, um vazio que nem todas as suas conquistas conseguiam preencher. Seu celular vibrou. Era Diana, sua ex-esposa. Ignorou a chamada como fazia há meses. Desde o divórcio, 3 anos atrás, ela insistia em manter contato, principalmente para falar sobre a filha deles, Laura, que estava na faculdade de medicina em Londres. Ricardo mal conhecia a própria filha, tendo perdido a maior parte de seus momentos importantes em função do trabalho. Decidiu que já era hora de ir para casa. Enquanto descia pelo elevador privativo, pensava na reunião que teria na manhã seguinte com os acionistas. A aquisição da Newman era apenas mais um passo na expansão de seu império. Os números eram impressionantes. Sua empresa, a Mendes Pharma, tinha crescido 300% nos últimos 5 anos sob sua liderança implacável. O motorista já o aguardava na garagem com um Mercedes preto. Boa noite, Sr. Mendes. Para a cobertura? Não, Paulo. Hoje quero passar pelo centro. Preciso espairecer um pouco. O trajeto até o centro foi silencioso, como sempre. Ricardo observava a cidade através dos vidros escuros, sentindo-se cada vez mais desconectado do mundo lá fora. As ruas começavam a esvaziar, mas ainda havia movimento considerável para uma noite de terça-feira. Próximo à Praça da República, algo chamou sua atenção. Paulo, pare o carro. O motorista obedeceu, estacionando próximo à calçada. Ricardo desceu, atraído por uma cena incomum. Uma garotinha, que não devia ter mais que 10 anos, vendia flores aos poucos transeuntes que ainda circulavam pela região. Ela usava um vestido simples, mas limpo, e tinha um sorriso determinado no rosto, enquanto oferecia suas margaridas. Quer comprar uma flor, moço? Ela perguntou quando Ricardo se aproximou. São só 10 reais. Havia algo no olhar daquela menina que o intrigava. Não era o olhar de uma criança pedindo esmolas, mas sim de alguém com um propósito. Por que está vendendo flores a esta hora? Perguntou Ricardo, sua voz mais suave do que o habitual. Porque as pessoas precisam de flores para alegrar a vida. Ela respondeu com simplicidade.
E eu preciso ajudar minha mãe. Ricardo olhou ao redor, procurando algum adulto que estivesse com ela, mas não viu ninguém. Tirou a carteira do bolso e entregou uma nota de R$ 100 à menina. Fique com o troco, disse pegando uma margarida. Mas é muito dinheiro, moço. Considere um investimento no seu negócio de flores, respondeu ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras. A menina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Obrigada, meu nome é Sofia. Você vai ver, vou fazer esse dinheiro render. Ricardo voltou para o carro segurando a margarida como se fosse algo precioso. Pela primeira vez, em muito tempo, sentia algo diferente. Uma pequena fagulha de emoção que não conseguia nomear. Para casa agora, senhor? Perguntou Paulo. Sim, respondeu Ricardo, ainda olhando pela janela, enquanto Sofia voltava a oferecer suas flores aos passantes. Para casa. Nos dias que se seguiram, Ricardo não conseguiu tirar a pequena vendedora de flores de seus pensamentos. A imagem de Sofia com seu sorriso determinado e olhar esperançoso o perseguia durante as reuniões intermináveis e decisões corporativas. A margarida que ela lhe vendera permanecia em um vaso de cristal sobre sua mesa, como um lembrete silencioso de algo que ele não conseguia compreender completamente. O senhor está diferente hoje, comentou Sandra, entrando em sua sala com a pasta da Newman Farmacêutica. Ainda não assinou os documentos da aquisição. Ricardo girou a cadeira, observando a flor no vaso. Talvez você estivesse certa, Sandra, sobre reavaliar algumas decisões. A assistente arregalou os olhos, surpresa com a mudança de postura. De seu chefe. Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Era do setor jurídico, informando sobre uma possível manifestação dos funcionários da Newman contra a aquisição. Agende uma reunião com a diretoria para amanhã, ordenou Ricardo. Quero revisar pessoalmente cada departamento antes de finalizar qualquer decisão sobre demissões. Depois de um dia exaustivo de reuniões, Ricardo decidiu fazer algo que não fazia há anos: caminhar pela cidade. Dispensou Paulo e seus compromissos noturnos, seguindo a pé pelo mesmo caminho onde encontrara Sofia. O céu de São Paulo estava excepcionalmente limpo naquela noite, com algumas estrelas teimando em brilhar através da poluição luminosa. Foi quando a viu novamente. Desta vez, Sofia não estava sozinha. Sentada em um banco da praça, havia uma mulher de aparência frágil, com um xale nos ombros, apesar do calor ameno. A menina segurava sua mão enquanto tentava vender flores aos passantes com a outra. Ricardo aproximou-se lentamente, notando como a mulher parecia pálida e cansada. Sofia o reconheceu imediatamente. "Olha, mãe, é o moço das flores", exclamou ela, seus olhos brilhando. "Seu investimento deu certo, viu? Consegui comprar mais flores e até um balde novo." A mulher tentou se levantar, mas cambaleou levemente. Ricardo instintivamente estendeu o braço para ampará-la. "Perdoe-me", disse ela com uma voz fraca, mas digna. "Estou um pouco indisposta hoje. Sou Helena, mãe da Sofia." Ricardo Mendes. Ele se apresentou, notando como ela tremia levemente. "A senhora não parece bem. Posso ajudar de alguma forma?" Helena balançou a cabeça, tentando sorrir. "É só um mal-estar passageiro. Já vai passar." "Mamãe está doente", Sofia falou, sua voz pequena carregada de preocupação. "Mas ela não quer ir ao médico porque diz que é caro demais." "Sofia!" Helena repreendeu suavemente. "Não devemos incomodar as pessoas com nossos problemas." Ricardo observou as duas, sentindo algo despertar dentro dele. Era como se o universo tivesse conspirado para colocá-lo ali, naquele momento específico. "Por favor, deixe-me ajudar", insistiu ele. "Conheço um excelente hospital aqui perto. Posso levá-las agora mesmo." Helena hesitou, seu orgulho lutando contra a necessidade evidente de atendimento médico. Sofia apertou sua mão, olhando-a com olhos suplicantes. "Por favor, mãe", pediu a menina. "Você prometeu que ia se cuidar." Após um momento de silêncio tenso, Helena assentiu levemente. Ricardo imediatamente ligou para Paulo, pedindo que trouxesse o carro. Durante o trajeto até o hospital, observou, pelo retrovisor, como Sofia cuidava da mãe, com uma maturidade além de seus anos, ajeitando o xale em seus ombros e sussurrando palavras de conforto.
No hospital, Ricardo usou sua influência para garantir atendimento imediato. Enquanto Helena passava por exames, ele e Sofia aguardavam na sala de espera. A menina, apesar do cansaço evidente, mantinha seu pequeno balde de flores próximo, como se fosse um amuleto de proteção. "Sabe, moço", disse Sofia, quebrando o silêncio, "mamãe sempre diz que existem anjos disfarçados de pessoas normais. Acho que você é um deles." Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele, que sempre se orgulhara de sua frieza nos negócios, estava sendo tocado pela sinceridade de uma criança que mal conhecia. "Não sou um anjo, Sofia. Longe disso. Mas está ajudando a gente sem pedir nada em troca. Isso é coisa de anjo, não é?" Antes que pudesse responder, o médico apareceu com uma expressão grave. Helena precisaria ficar internada para uma bateria completa de exames. Sua condição era mais séria do que aparentava. "E agora?", perguntou Sofia, sua voz tremendo pela primeira vez naquela noite. "Quem vai cuidar da mamãe?" Ricardo olhou para o pequeno balde de flores, para o corredor do hospital onde Helena havia desaparecido e, finalmente, para o rosto preocupado de Sofia. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo de suas prioridades. O primeiro raio de sol da manhã encontrou Ricardo sentado na poltrona do quarto do hospital, observando Helena dormir. Sofia havia finalmente adormecido no sofá ao lado, ainda segurando seu pequeno balde de flores. Durante a noite, ele havia feito várias ligações, mobilizando sua equipe para garantir que Helena recebesse o melhor tratamento possível. "Senhor Mendes?" Uma enfermeira jovem entrou silenciosamente no quarto. "O Dr. Maurício gostaria de falar com o senhor." Ricardo levantou-se com cuidado para não acordar Sofia. No corredor, o médico o aguardava com uma pasta de exames nas mãos. "Os resultados preliminares não são muito animadores", começou o Dr. Maurício. "A senhora Helena está com uma condição autoimune grave, agravada pela falta de tratamento adequado. Precisaremos iniciar uma terapia intensiva imediatamente." "Faça o que for necessário", respondeu Ricardo. "Custo não é problema." O médico hesitou por um momento. "Há algo mais que preciso mencionar. Encontramos alguns documentos médicos antigos no sistema. Parece que ela já havia procurado tratamento antes, mas abandonou repentinamente. Isso é incomum para um caso como o dela." Ricardo franziu o senho, sentindo que havia mais naquela história do que aparentava. Voltou ao quarto pensativo, encontrando Helena acordada, observando. Sofia dormia. "Por quanto tempo pretende manter esse teatro?", perguntou Helena, sua voz baixa, mas firme. "Como assim?" "Essa generosidade repentina, esse interesse em ajudar duas desconhecidas. Ninguém faz isso sem segundas intenções, Sr. Mendes." Ricardo puxou uma cadeira, sentando-se próximo à cama. "Por que abandonou o tratamento anterior?" Helena empalideceu visivelmente. "Andou investigando meu passado?" "Não. O médico encontrou seus registros no sistema. Por que não continuou se tratar?" "Algumas escolhas não são tão simples quanto parecem", respondeu ela, desviando o olhar. "Às vezes precisamos escolher entre nossa própria saúde e algo muito mais importante." Nesse momento, Sandra entrou no quarto, carregando uma pasta. "Sr. Mendes, desculpe interromper, mas a reunião com a diretoria da Newman começará em 1 hora. Helena observou a troca de olhares entre Ricardo e sua assistente. "Mendes, Ricardo Mendes da Mendes Pharma?" Ricardo assentiu, percebendo uma mudança súbita na expressão de Helena. "Preciso que você e Sofia saiam daqui imediatamente", disse ela, tentando se levantar da cama. "Não quero nada com você ou sua empresa." "Helena, você não está em condições." "Você não entende", ela interrompeu, sua voz tremendo. "Sua empresa, foi por causa dela que..." Ela parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Sofia acordou com a agitação, olhando confusa para os adultos. "Mamãe, o que está acontecendo?" "Nada, querida." Helena forçou um sorriso. "Só... estávamos conversando." Ricardo observou a cena com crescente inquietação. Havia claramente uma conexão entre Helena e sua empresa, algo do passado que ela não queria revelar. Mas antes que pudesse questionar mais, seu celular vibrou. Era Diana novamente. "Preciso atender", disse ele saindo do quarto.
No corredor, finalmente aceitou a chamada de sua ex-esposa. Ricardo, é sobre a Laura. Diana soou preocupada. Ela está voltando ao Brasil. Como assim? Ela está no meio do semestre em Londres. Ela descobriu algo sobre o passado da empresa. Está determinada a confrontar você. Ricardo sentiu o mundo girar. Primeiro Helena com suas acusações veladas. Agora sua própria filha investigando o passado da empresa. Que segredos estavam prestes a vir à tona? Voltou ao quarto encontrando Sofia mostrando à mãe um desenho que havia feito durante a noite. Era uma ilustração simples. 3 pessoas de mãos dadas. Ela, Helena e Ricardo, cercadas por flores. Olha, fiz nossa família nova, exclamou Sofia orgulhosa. Helena pegou o desenho com mãos trêmulas, seus olhos encontrando os de Ricardo. Havia algo naquele olhar, medo, desconfiança, mas também uma ponta de esperança que ela parecia lutar para suprimir. Sofia, querida, disse Helena suavemente, às vezes as coisas não são tão simples quanto parecem em um desenho. Mas poderiam ser, respondeu a menina com a sabedoria inocente das crianças, se todos quisessem. Ricardo observou a cena em silêncio, seu coração dividido entre o desejo de ajudar e o medo do que poderia descobrir. Sandra ainda aguardava sua resposta sobre a reunião da Newman. Helena claramente escondia algo crucial sobre seu passado, e sua filha estava voltando ao Brasil com revelações potencialmente devastadoras. Senhor Mendes, chamou Sandra da porta. Precisamos ir. Vou ficar, respondeu ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Cancele todos os compromissos de hoje. Algumas coisas são mais importantes que negócios. Helena o encarou com uma mistura de surpresa e apreensão. Por quê? Por que está fazendo tudo isso? Por quê? Ricardo respondeu, pegando o desenho de Sofia e observando-o atentamente. Talvez seja a hora de descobrir que tipo de pessoa eu realmente quero ser. A decisão de Ricardo de permanecer no hospital desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever. Enquanto Sandra reorganizava sua agenda, cancelando reuniões e delegando responsabilidades, ele se viu cada vez mais envolvido na complexa teia de mistérios que cercava Helena e Sofia. Seu remédio está atrasado, comentou Ricardo, consultando o relógio pela 3ª vez em 15 minutos. O novo tratamento deveria ter começado há 1 hora, mas havia algum problema com a entrega da medicação. É sempre assim, respondeu Helena com um sorriso amargo. Alguns medicamentos são como ouro líquido, difíceis de encontrar e ainda mais difíceis de pagar. Ricardo franziu o senho. Como dono de uma das maiores empresas farmacêuticas do país, aquele comentário o incomodou profundamente. Vou verificar o que está acontecendo. No corredor encontrou o Dr. Maurício conversando tensamente ao telefone. Ao ver Ricardo, o médico encerrou rapidamente a ligação. Há um problema com o fornecimento, explicou ele, visivelmente constrangido. A farmácia do hospital está com dificuldades para conseguir a medicação específica que a senhora Helena precisa. Como assim? Minha empresa é a principal fornecedora deste hospital. Exatamente, respondeu o médico hesitante. O pedido foi bloqueado internamente pela Mendes Pharma, algo sobre uma nova política de distribuição. Ricardo sentiu o sangue ferver. Pegou o celular e ligou diretamente para o diretor de operações. Carlos, que história é essa de bloqueio de medicamentos? Ah, Sr. Mendes. A voz do outro lado soou nervosa. Foi uma decisão do conselho. Com a aquisição da Newman em andamento, precisamos rever todos os contratos de distribuição. É apenas temporário. Temporário? Ricardo o interrompeu. Estamos falando de vidas humanas, não de planilhas. Quero esses medicamentos liberados imediatamente. Enquanto esperava a situação ser resolvida, Ricardo voltou ao quarto. Sofia estava sentada na cama com a mãe, contando histórias sobre suas aventuras vendendo flores. E aí tinha esse moço que sempre comprava todas as margaridas nas quintas-feiras, narrava ela animadamente. Ele disse que era para a namorada, mas um dia eu vi ele distribuindo as flores para as pessoas tristes no ponto de ônibus. Helena sorria, mas Ricardo notou como ela segurava o braço, claramente sentindo dor. Antes que pudesse comentar, Sandra apareceu na porta com uma expressão preocupada. Senhor Mendes,
Sua filha Laura está no saguão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena endireitou-se na cama, sua postura mudando completamente. Acho que está na hora de você ir. Não, respondeu ele firmemente. Chega de fugas e segredos. Preciso enfrentar o que quer que esteja vindo. Laura entrou no quarto como uma tempestade contida. Aos 22 anos, era a imagem da mãe, mas tinha os olhos determinados do pai. Parou abruptamente ao ver Helena, como se a reconhecesse. Então é verdade, disse Laura, sua voz tremendo levemente. Você a encontrou. Ricardo olhou confuso de sua filha para Helena. Vocês se conhecem? Não diretamente, respondeu Laura, tirando alguns documentos da bolsa. Mas passei os últimos meses investigando o caso dela. Helena Martinez, ex-funcionária da divisão de pesquisas da Newman Farmacêutica, demitida. Há 7 anos, quando a empresa começou a ter problemas financeiros. Helena fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma punhalada. Sofia olhava para todos sem entender, apertando a mão da mãe. O que isso tem a ver com nossa empresa? Perguntou Ricardo, embora temesse a resposta. A Newman era nossa principal concorrente no desenvolvimento de medicamentos para doenças autoimunes, continuou Laura, até que misteriosamente começou a falir. E agora, como por coincidência, estamos prestes a comprá-la. Isso foi há anos, interveio Helena, sua voz surpreendentemente calma. Eu era apenas uma pesquisadora júnior, trabalhando em um projeto promissor. Estávamos próximos de um grande avanço quando tudo desmoronou. Não foi coincidência, foi... Laura encarou o pai. A Mendes Pharma sabotou a Newman sistematicamente, cortou fornecedores, bloqueou financiamentos, até que a empresa não teve escolha, a não ser vender. E agora, anos depois, você está comprando os destroços por uma fração do valor. Ricardo sentou-se pesadamente, memórias antigas voltando à tona. Reuniões estratégicas, decisões aparentemente necessárias para o crescimento da empresa, vidas afetadas que ele escolheu ignorar. Eu não sabia, murmurou ele, mas as palavras soavam vazias até para seus próprios ouvidos. Tem mais, disse Laura, hesitando antes de continuar. O projeto em que Helena trabalhava era o desenvolvimento de um medicamento que poderia ter revolucionado o tratamento de doenças como a dela. Um medicamento que nunca chegou ao mercado porque a pesquisa foi interrompida. Sofia, que havia permanecido extraordinariamente quieta, finalmente falou. É por isso que você não queria ir ao médico antes, mamãe? Por causa dele. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do monitor cardíaco de Helena. Ricardo olhou para suas mãos, mãos que haviam assinado tantos documentos sem pensar nas consequências reais de cada decisão. Agora, essas consequências estavam ali, personificadas em uma mulher doente e sua filha adotiva. Um lembrete vivo de que cada escolha empresarial afeta vidas reais. O silêncio no quarto do hospital era denso, carregado de verdades recém-reveladas e emoções à flor da pele. Ricardo alternava o olhar entre sua filha Laura, que ainda segurava os documentos incriminadores, e Helena, cuja expressão misturava dor física e emocional. Precisamos conversar, disse Laura dirigindo-se ao pai. Em particular, Helena assentiu virando-se para Sofia. Querida, que tal ir com Sandra até a lanchonete? Você ainda não tomou café da manhã. A menina hesitou, olhando para todos os adultos no quarto com uma sabedoria além de sua idade. Promete que vai estar aqui quando eu voltar? Prometo. Meu amor, respondeu Helena beijando sua testa. Depois que Sofia saiu com Sandra, Laura fechou a porta do quarto e encarou o pai. Como você pôde? Laura, os negócios são mais complexos do que parecem. Há decisões que... Decisões? Ela o interrompeu. Estamos falando de pessoas reais, pai. A senhora Helena perdeu não só seu emprego, mas a chance de ter um tratamento adequado. E quantos outros pacientes poderiam ter se beneficiado daquela pesquisa? Helena ergueu a mão, pedindo silêncio. Se me permitem, acho que tenho algo a dizer. Ela se ajeitou na cama, reunindo forças. Não sou apenas uma ex-funcionária da Newman. Eu era a líder do projeto Aurora. Ricardo empalideceu.
O projeto Aurora havia sido o santo graal da pesquisa em doenças autoimunes há uma década. Rumores sobre seus resultados preliminares haviam agitado a comunidade médica internacional. Estávamos próximos de uma descoberta revolucionária, continuou Helena. Um tratamento que não apenas controlaria os sintomas, mas poderia efetivamente reverter o processo autoimune em alguns casos. Mas então a Mendes Pharma começou sua campanha de sabotagem, completou Laura, amarga. Não foi tão simples assim, interveio Ricardo, passando a mão pelo rosto cansado. A Newman estava vulnerável financeiramente. Fizemos o que qualquer empresa faria em nossa posição. E isso justifica? Questionou Laura. Destruir anos de pesquisa que poderia salvar vidas. Helena tossiu e Ricardo notou manchas de suor em sua testa. O atraso na medicação estava claramente afetando-a. Vou verificar novamente sobre seus remédios, disse ele levantando-se. Não, Helena o impediu. Antes preciso contar toda a verdade sobre Sofia. Laura e Ricardo voltaram sua atenção para Helena, que respirou fundo antes de continuar. Sofia não é minha filha biológica. Sua mãe era Beatriz Almeida, minha melhor amiga e colega no projeto Aurora. Quando a Newman começou a desmoronar, Beatriz... Ela não suportou ver todo nosso trabalho sendo destruído. Ela tinha começado uma pesquisa paralela, guardando dados em casa. Os dados do projeto! Exclamou Laura. Por isso nunca encontramos a documentação completa. Helena assentiu. Beatriz me fez prometer que cuidaria de Sofia e que um dia, quando fosse seguro, usaria as informações que ela guardou para completar a pesquisa. Ricardo sentou-se pesadamente. Onde estão esses dados agora? Em um lugar seguro, respondeu Helena. É meu seguro de vida, por assim dizer. A única coisa que me manteve relevante todos esses anos. Nesse momento, Sandra retornou apressadamente ao quarto. Senhor Mendes, temos um problema. A imprensa está no saguão. Alguém vazou informações sobre sua presença no hospital e sobre a conexão com a Newman. Ricardo praguejou baixinho. Como descobriram tão rápido? Tem mais, continuou Sandra, hesitante. Carlos, seu diretor de operações, está dando entrevistas. Ele está tentando transferir toda a responsabilidade das ações contra a Newman para o senhor. Laura riu sem humor. Parece que o castelo de cartas está desmoronando. Pai, Helena observava tudo com uma expressão enigmática. Sabe o que é irônico? Todo esse tempo pensei que você fosse o vilão da história. O empresário impiedoso que destruiu nossas vidas por lucro. Mas agora, questionou Ricardo. Agora vejo que você é tão vítima quanto nós das suas próprias escolhas. O som de vozes alteradas no corredor indicava que a confusão estava aumentando. Ricardo podia ouvir repórteres tentando passar pela segurança, funcionários discutindo e, em algum lugar, a voz de Sofia perguntando o que estava acontecendo. Preciso proteger vocês, disse ele levantando-se. Todas vocês. Como? Perguntou Laura, sua raiva dando lugar à preocupação. Ricardo olhou para Helena, depois para sua filha e finalmente para a porta, onde podia ouvir o caos se aproximando. Fazendo a coisa certa pela primeira vez na vida, mesmo que isso signifique perder tudo o que construí. A confusão no hospital aumentava a cada minuto. Sandra havia conseguido trancar a porta do quarto, mas os sons do lado de fora eram cada vez mais intensos. Ricardo podia ouvir claramente os repórteres fazendo perguntas sobre corrupção corporativa e manipulação do mercado farmacêutico. Sandra, chamou ele, sua voz assumindo o tom decidido que costumava usar em reuniões importantes. Preciso que você faça algo por mim. Sua assistente, sempre eficiente, já estava com o tablet em mãos. O que precisa, senhor? Convoque uma entrevista coletiva. Aqui mesmo, no auditório do hospital. Em 1 hora. Laura arregalou os olhos. Pai, você não pode estar pensando em... Posso e vou, interrompeu ele. Mas antes, preciso da sua ajuda, Helena. Onde estão os dados do projeto Aurora? Helena hesitou. Por que quer saber? Porque vou precisar deles para provar que estava errado todos esses anos, para mostrar que existe um caminho melhor. Nesse momento, Sofia conseguiu entrar no quarto, escapando da confusão do corredor.
Seus olhos estavam marejados. As pessoas lá fora estão dizendo coisas ruins sobre você, tio Ricardo. O uso do tio pegou Ricardo de surpresa, aquecendo seu coração de uma maneira que ele não esperava. Ajoelhou-se ao lado da menina. Às vezes, Sofia, as pessoas cometem erros grandes, e quando isso acontece, precisamos ter coragem para admitir e tentar consertar. Helena observava a interação com olhos úmidos. O pendrive está com a irmã Conceição na capela do hospital. Ela guarda para mim há anos. Laura imediatamente se ofereceu para buscar, enquanto Sandra começava a organizar a entrevista coletiva. Ricardo permaneceu no quarto com Helena e Sofia, sentindo o peso de uma década de decisões equivocadas. "Por que está fazendo isso?" perguntou Helena. "Você pode perder tudo. Talvez eu precise perder tudo para finalmente encontrar algo que valha a pena", respondeu ele, observando Sofia brincar com suas flores. Quando Laura retornou com o pendrive, Ricardo conectou-o ao laptop que Sandra havia trazido. Os arquivos revelaram não apenas os dados da pesquisa original, mas também anotações pessoais de Beatriz, documentando cada avanço, cada descoberta. "Isso é se..." Laura folheava os arquivos digitais com crescente admiração. "Isso é revolucionário. A abordagem que vocês desenvolveram poderia mudar completamente o tratamento de doenças autoimunes." "E vai mudar", afirmou Ricardo. "Helena, quero que você lidere a retomada do projeto Aurora, na Mendes Pharma." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sandra, anunciando que a imprensa estava reunida no auditório. Ricardo ajeitou sua gravata, preparando-se para enfrentar as consequências de suas ações. "Venha comigo", pediu ele a Helena. "Todos precisam ouvir sua história." "Mas meu estado..." "Já providenciei uma cadeira de rodas", interveio Sandra. "E o Dr. Maurício aprovou, desde que seja breve." No caminho para o auditório, Sofia segurava a mão de Helena enquanto Laura empurrava a cadeira de rodas. Ricardo caminhava à frente, sua postura ereta mascarando o turbilhão de emoções que sentia. "Espere", chamou Helena quando chegaram, à porta do auditório. "Tem certeza disso? Não há volta depois que fizer essa revelação." Ricardo se virou para o pequeno grupo que havia se formado ao seu redor. Sua filha Laura, que tinha tido a coragem de expor a verdade. Helena, que apesar de todo o sofrimento ainda mantinha sua dignidade. Sofia, que com sua inocência havia despertado algo adormecido em seu coração. E Sandra, sua fiel assistente, que nunca deixara de acreditar que ele poderia ser uma pessoa melhor. "Pela primeira vez em muito tempo", respondeu ele. "Tenho certeza absoluta do que preciso fazer." As portas do auditório se abriram, revelando dezenas de repórteres e câmeras. O burburinho diminuiu quando Ricardo subiu ao palco, seguido por Helena em sua cadeira de rodas. Laura e Sofia sentaram-se na primeira fileira, junto com Sandra. Ricardo ajustou o microfone e olhou para a plateia. Em outros tempos, ele teria preparado um discurso calculado, pensando apenas nos impactos na bolsa de valores e na opinião dos acionistas. Mas agora, pela primeira vez, permitiu-se ser simplesmente humano. "Boa tarde", começou ele. "Meu nome é Ricardo Mendes e hoje não estou aqui como CEO da Mendes Pharma. Estou aqui como um homem que finalmente entendeu que sucesso sem propósito é apenas uma forma elegante de fracasso." O auditório do hospital estava em absoluto silêncio, enquanto Ricardo revelava a verdade sobre as práticas antiéticas da Mendes Pharma. Ao seu lado, Helena ocasionalmente complementava com detalhes sobre o projeto Aurora, sua voz fraca, mas determinada, ecoando pelo microfone. "E é por isso", concluiu Ricardo, "que hoje anuncio não apenas minha renúncia ao cargo de CEO, mas também a completa reestruturação da empresa. O projeto Aurora será retomado imediatamente, com a doutora Helena Martinez como diretora de pesquisa e desenvolvimento." Os flashes das câmeras explodiam como estrelas, e o burburinho cresceu instantaneamente. Uma jovem repórter levantou a mão. "Senhor Mendes, o senhor tem noção do impacto que essas revelações terão no valor das ações da empresa? Os acionistas já estão se manifestando nas redes sociais." "Tenho plena consciência", respondeu ele com uma calma surpreendente. "Mas existe algo mais valioso que o preço das ações: a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas."
Outro repórter se manifestou. Doutora Martinez, como se sente ao aceitar um cargo na empresa que destruiu sua carreira? Antes que Helena pudesse responder, Sofia levantou-se da primeira fileira e caminhou até o palco, suas pequenas mãos segurando um buquê de margaridas. O auditório inteiro acompanhou seus movimentos. Minha mãe sempre me ensinou que perdoar é mais importante que vencer, disse ela, sua voz infantil amplificada pelo microfone. E que às vezes as pessoas mais só precisam de uma chance para serem boas. Um murmúrio de emoção percorreu a plateia. Laura, que observava tudo da primeira fileira, não conseguiu conter as lágrimas. Após a coletiva, já de volta ao quarto do hospital, o grupo tentava processar os eventos do dia. Sandra entrava e saía, atendendo ligações e gerenciando a crise que se instalara. As ações caíram 30% nos primeiros minutos após o anúncio, informou ela, consultando seu tablet. O conselho está em reunião de emergência. Era esperado, respondeu Ricardo, surpreendentemente tranquilo. Mas temos algo que eles não sabem ainda. Helena ergueu uma sobrancelha. Os dados do projeto Aurora? Exatamente, confirmou Laura, que analisava os arquivos em seu laptop. Pai, isso é extraordinário. Com estes resultados preliminares e a metodologia desenvolvida, podemos não apenas retomar a pesquisa, mas avançar anos em questão de meses. Um som suave de batidas na porta interrompeu a conversa. Era Diana, ex-esposa de Ricardo e mãe de Laura. Vim assim que vi as notícias, disse ela entrando no quarto. Seus olhos percorreram o ambiente, detendo-se em Helena e Sofia. Então é verdade. Você finalmente encontrou sua consciência, Ricardo? Mamãe, advertiu Laura. Não, é hora para isso. Diana balançou a cabeça, um sorriso surpreendente surgindo em seus lábios. Não estou criticando. Pela primeira vez em anos, reconheço o homem por quem me apaixonei. O momento foi interrompido por Sandra, que entrou apressadamente. Senhor Mendes, Carlos está dando outra entrevista. Ele está revelando documentos internos da empresa. Que documentos? Perguntou Ricardo tenso. Sobre outros projetos que foram abandonados, outras empresas que foram prejudicadas. Ele está tentando jogar toda a culpa no senhor, mas está expondo práticas que envolvem todo o conselho. Helena segurou a mão de Sofia, que havia adormecido em uma poltrona cercada por suas flores. O que acontece agora? Agora, respondeu Ricardo. Começamos a reconstruir. Não apenas a empresa, mas tudo que foi destruído no caminho. Diana se aproximou de Helena. Você vai precisar de ajuda, sou advogada especializada em direito empresarial. Se me permitir, posso auxiliar na reestruturação legal do projeto Aurora. Laura sorriu, observando seus pais. Parece que algumas coisas precisam ser destruídas para serem reconstruídas de forma correta. Nesse momento, o Dr. Maurício entrou no quarto com resultados de novos exames. Seu rosto estava iluminado. Senhora Helena, os novos medicamentos estão fazendo efeito. Seus marcadores inflamatórios já começaram a baixar. Sofia acordou com a movimentação, esfregando os olhos. Isso significa que a mamãe vai ficar boa? Significa que estamos no caminho certo, respondeu o médico. E com a retomada do projeto Aurora, logo teremos tratamentos ainda mais eficazes. Ricardo observou a cena. Sua ex-esposa e sua filha unidas novamente por um propósito maior. Helena começando a mostrar sinais de melhora. Sofia irradiando esperança com seu sorriso inocente. Em meio ao caos que sua confissão havia gerado, ali estava a prova de que havia escolhido o caminho certo. Sandra entrou novamente, desta vez com uma expressão diferente. Senhor Mendes, a imprensa descobriu algo sobre Sofia, sobre sua verdadeira mãe, Beatriz. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Sandra foi ensurdecedor. Helena empalideceu visivelmente, enquanto Sofia continuava dormindo, alheia à atenção que tomava conta do quarto. Como? Perguntou Helena, sua voz tremendo. Como descobriram? Sandra consultou seu tablet. Um antigo funcionário da Newman reconheceu Sofia pela transmissão da coletiva. Ele está dando entrevistas falando sobre Beatriz e o projeto Aurora. Ricardo passou a mão pelo rosto, cansado. Quem é esse funcionário? Miguel Santos,
respondeu Sandra. Ele era o assistente de laboratório de Beatriz, completou Helena, fechando os olhos. Ele tinha uma queda por ela, todos sabiam. Laura, que continuava analisando os arquivos do projeto Aurora, subitamente ergueu a cabeça. Espere um minuto, tem algo aqui. Nas anotações pessoais de Beatriz, ela menciona repetidamente um MS, que estava tentando acessar dados restritos do projeto. Diana aproximou-se do laptop da filha, seus instintos de advogada alertas. Isso pode ser importante, se ele estava tentando roubar informações do projeto. Beatriz descobriu, murmurou Helena, as memórias voltando como um turbilhão. Ela descobriu que Miguel estava vendendo informações para concorrentes. Foi por isso que ela começou a guardar cópias dos dados em casa. Sofia se mexeu na poltrona, ainda dormindo, e todos baixaram a voz instintivamente. Precisamos nos antecipar a isso, disse Diana, assumindo o controle da situação. Se esse Miguel está tentando manipular a história, temos que estar preparados. Ricardo assentiu. Sandra, marque uma nova coletiva para amanhã. Helena, se você estiver disposta, acho que está na hora de contar toda a verdade sobre Beatriz e o projeto Aurora. E quanto a Sofia? Perguntou Helena, olhando para a menina adormecida. Ela não sabe nada sobre sua verdadeira mãe. Eu sempre esperei o momento certo para contar. Laura se aproximou de Helena, segurando sua mão. Talvez não exista um momento certo, mas ela tem o direito de saber sobre o legado incrível de sua mãe biológica. Nesse momento, Dr. Maurício retornou com mais resultados de exames. Seu rosto estava animado. Senhora Helena, os novos dados são surpreendentes. Seu organismo está respondendo ao tratamento muito melhor do que esperávamos. É como se Beatriz ainda estivesse nos ajudando, comentou Helena com um sorriso triste. Ela sempre dizia que a chave para o tratamento estava em entender como o corpo se comporta nas primeiras horas após a medicação. Ricardo, que havia permanecido pensativo, subitamente teve uma ideia. E se usássemos isso, não apenas para desmentir Miguel, mas para honrar o trabalho de Beatriz? Como assim? Perguntou Diana. Uma fundação, respondeu ele, seus olhos brilhando com o entusiasmo de um novo propósito. A Fundação Beatriz Almeida, dedicada a continuar sua pesquisa e ajudar pessoas com doenças autoimunes que não podem pagar pelo tratamento. Helena olhou para ele com surpresa. Você faria isso? Não, respondeu Ricardo. Nós faríamos isso. Você, como diretora de pesquisa. Laura, com seu conhecimento científico. Diana, com sua expertise legal. E eu, bem, posso contribuir com os recursos necessários. Sofia escolheu esse momento para acordar, esfregando os olhos e olhando ao redor com curiosidade. Por que todo mundo está com essa cara estranha? Helena respirou fundo, trocando um olhar significativo com Ricardo. Querida, precisamos conversar sobre algo muito importante, sobre sua mãe, suas mães. Mas você é minha mãe, respondeu. Sofia, confusa. Sim, sou sua mãe aqui. Helena tocou o coração de Sofia. Mas existe outra pessoa muito especial que também é sua mãe. Alguém que foi muito corajosa e inteligente e que ajudou muitas pessoas. Ricardo observou a cena, com um nó na garganta. Em menos de uma semana, sua vida havia mudado completamente. De um empresário focado apenas em lucros e poder, ele se transformara em alguém que finalmente entendia o verdadeiro significado de sucesso e família. Sandra entrou novamente no quarto, desta vez com um sorriso discreto. Senhor Mendes, o conselho acabou de enviar um comunicado. Eles estão dispostos a apoiar a reestruturação da empresa e a criação da fundação. Com algumas condições, imagino, comentou Diana. Sim, mas nada que não possamos administrar, respondeu Sandra. Especialmente com as provas que temos sobre o envolvimento de Miguel Santos na sabotagem do projeto original. Helena apertou a mão de Sofia, reunindo coragem para contar a história completa de Beatriz. Era hora de transformar um passado de segredos em um futuro de esperança e verdade. Helena ajeitou-se na cama do hospital, com Sofia sentada ao seu lado. O quarto havia sido esvaziado, deixando apenas as duas, Ricardo e Laura, para o momento delicado que se aproximava. Na mesinha ao lado,
estava um álbum de fotografias que Helena guardara todos esses anos. Sofia, lembra quando você me perguntou por que não temos fotos suas de quando era bebê? Começou Helena, sua voz suave, enquanto abria o álbum. A menina assentiu curiosa. Você sempre dizia que algumas memórias a gente guarda no coração. E é verdade. Helena sorriu, virando a primeira página do álbum. Mas algumas memórias também precisam ser compartilhadas para que pessoas especiais não sejam esquecidas. A primeira foto mostrava duas mulheres jovens em jalecos brancos, sorridentes, em frente a um laboratório. Uma era Helena, visivelmente mais jovem. A outra era uma mulher de cabelos cacheados e olhos brilhantes, muito parecidos com os de Sofia. Esta é Beatriz, disse Helena, sua voz embargada. Sua mãe biológica. Ela era minha melhor amiga e a cientista mais brilhante que já conheci. Sofia tocou a fotografia com dedos delicados, seus olhos fixos na imagem da mulher que compartilhava seus traços. Ela parece feliz. Ela era, confirmou Helena, especialmente quando estava no laboratório, trabalhando no projeto que poderia ajudar tantas pessoas. E mais feliz ainda quando você nasceu. Laura, que observava a cena com os olhos marejados, aproximou-se com seu laptop. Sofia, quer ver algo especial? Encontrei alguns vídeos nos arquivos que sua mãe Beatriz deixou. Na tela, surgiu uma gravação de laboratório. Beatriz explicava entusiasticamente sua pesquisa, gesticulando com energia enquanto apontava para gráficos e dados. Sua paixão pelo trabalho era contagiante. Ela fala igual a você quando está empolgada, comentou Sofia para Helena, que não pôde conter um sorriso entre lágrimas. Ricardo, que se mantivera em silêncio até então, aproximou-se. Sofia, sua mãe Beatriz era uma pessoa extraordinária. Ela desenvolveu um trabalho que poderia ter ajudado milhares de pessoas. E agora, graças a ela e a Helena, vamos poder continuar esse trabalho. É por isso que a mamãe Helena está doente? Perguntou Sofia. É o mesmo tipo de doença que a mamãe Beatriz estava tentando curar? Helena trocou um olhar significativo com Ricardo antes de responder. Sim, querida, e sabe de uma coisa? O trabalho da sua mãe Beatriz está me ajudando agora. Os remédios que estou tomando foram desenvolvidos com base nas descobertas dela. Laura abriu outro arquivo no computador. Olha só isso, Sofia. Sua mãe Beatriz deixou um diário em vídeo para você. Na tela, surgiu Beatriz, sentada em um jardim. Ela sorria diretamente para a câmera, seus olhos, os mesmos olhos de Sofia, brilhando com amor. Minha pequena, dizia ela no vídeo, se você está vendo isso, significa que Helena está cumprindo sua promessa. Ela é a pessoa mais corajosa e leal que já conheci, e sei que ela será uma mãe maravilhosa para você. Quero que você saiba que cada descoberta que fiz, cada avanço na pesquisa, foi pensando em construir um mundo melhor para você e para todas as pessoas que precisam de ajuda. Sofia assistia hipnotizada, suas pequenas mãos apertando as de Helena. Não estou triste, disse Sofia depois de um momento. É como ter duas mães especiais, uma que me deu a vida e outra que cuida de mim todos os dias. Helena abraçou a menina, permitindo-se chorar abertamente pela primeira vez em anos. Ricardo e Laura observavam a cena, ambos profundamente tocados. Tem mais uma coisa, disse Ricardo limpando a garganta. Estamos criando uma fundação com o nome da sua mãe Beatriz, um lugar onde cientistas poderão continuar seu trabalho e ajudar pessoas que precisam de tratamento. Os olhos de Sofia se iluminaram. Posso ajudar? Posso vender flores lá também? Na verdade, interveio Laura, tive uma ideia melhor. Que tal criarmos um jardim terapêutico na fundação? Um lugar onde os pacientes possam se sentir em paz, cercados por flores, enquanto fazem seus tratamentos? O Jardim da Beatriz, sugeriu Helena, sorrindo. E do amor, completou Sofia, abraçando Helena novamente. Naquele momento, Sandra entrou discretamente no quarto, fazendo um sinal para Ricardo. Ele se aproximou e ela sussurrou algo em seu ouvido. Seu rosto ficou sério por um momento, mas logo se suavizou ao olhar novamente para Sofia e Helena. Miguel, Santos está lá fora, disse ele para Helena. Ele quer falar com você. Diz que tem algo importante para confessar sobre o passado. Helena respirou fundo,
olhando para Sofia, que agora folheava o álbum de fotos com Laura. Alguns segredos precisam vir à luz para que possamos realmente seguir em frente. Quer que eu peça para ele entrar? Perguntou Ricardo. Sim, respondeu Helena com determinação. Está na hora de fecharmos esse capítulo do passado para podermos escrever um novo futuro. Miguel Santos entrou no quarto do hospital como uma sombra do homem confiante que aparecera nas entrevistas. Seus olhos evitavam os de Helena, fixando-se instead no chão. Laura discretamente levou Sofia para fora do quarto, prometendo mostrar-lhe o jardim do hospital. Helena, começou Miguel, sua voz trêmula. Eu vim porque não aguento mais carregar esse peso. Ricardo posicionou-se protetivamente ao lado da cama de Helena, enquanto Diana, que acabara de retornar, mantinha-se próxima à porta, seus instintos de advogada alertas. Que peso, Miguel? Perguntou Helena, sua voz surpreendentemente gentil. O de ter traído a confiança de Beatriz? Miguel passou a mão pelo rosto cansado. Não foi apenas isso. Eu fui contratado pela antiga diretoria da Mendes Pharma para sabotar o projeto Aurora desde o início. Ricardo sentiu o sangue gelar. Como assim? Eles me procuraram meses antes da crise começar, continuou Miguel. Ofereceram uma quantia considerável para que eu fornecesse informações sobre o projeto e para que eu alterasse alguns resultados de testes. Helena fechou os olhos, memórias dolorosas voltando à tona. Os testes que deram errado, que atrasaram nossa pesquisa, foram manipulados, confirmou Miguel, sua voz quebrando. Beatriz começou a desconfiar. Ela era brilhante demais para não perceber as inconsistências. Foi quando ela começou a fazer testes paralelos em casa. Diana se aproximou, seu lado profissional assumindo o controle. Você tem provas disso? Documentos, registros das transações? Miguel assentiu, tirando um pendrive do bolso. Guardei tudo. Era meu seguro de vida, mas depois de ver Sofia hoje, de ver como ela é parecida com Beatriz, não posso mais continuar com isso. Ricardo pegou o pendrive entregando-o a Diana. Por que decidiu falar agora? Porque você teve coragem de fazer o que eu nunca consegui, respondeu Miguel, finalmente olhando para Ricardo. Admitir seus erros publicamente. E por quê? Ele voltou-se para Helena. Porque Beatriz merece que a verdade seja conhecida. Helena estendeu a mão, tocando levemente o braço de Miguel. Ela sempre dizia que todos merecem uma segunda chance. Mesmo eu? Perguntou ele, sua voz embargada. Depois de tudo que fiz? A questão não é merecer, respondeu Helena. É o que você escolhe fazer com essa chance. Nesse momento, Sofia e Laura retornaram ao quarto, carregando pequenos vasos com flores do jardim do hospital. Ao ver Miguel, Sofia parou, observando-o curiosamente. Você conheceu minha mãe Beatriz? Perguntou ela, surpreendendo a todos, com sua perspicácia. Miguel enxugou discretamente os olhos. Conheci. Ela era extraordinária. Quer ver fotos dela? Ofereceu Sofia, já se dirigindo ao álbum. Mamãe Helena estava me mostrando. Tem uma onde ela está sorrindo no laboratório. A simplicidade e inocência de Sofia quebraram as últimas barreiras de Miguel. Ele se sentou na cadeira mais próxima e começou a chorar abertamente. Me perdoe, sussurrou ele, mais para si mesmo que para os outros. Me perdoe, Beatriz. Diana, que estivera examinando o conteúdo do pendrive em seu laptop, ergueu os olhos. Isso muda tudo. Com estas provas podemos não apenas limpar o nome de Beatriz completamente, mas também responsabilizar os verdadeiros culpados. Não quero vingança, interveio Helena. Quero justiça. E a melhor forma de fazer justiça é garantir que o trabalho de Beatriz continue, que ele ajude as pessoas como ela sempre sonhou. Ricardo, que permanecera pensativo, subitamente teve uma ideia. Miguel, você conhecia o projeto tão bem quanto qualquer um. Ao invés de dar entrevistas atacando a empresa, por que não se junta a nós? Ajude-nos a reconstruir o que foi destruído. Você me aceitaria na equipe? Depois de tudo? Não é sobre aceitar, respondeu Ricardo. É sobre fazer a coisa certa, não importa quanto tempo tenha passado.
Sofia, que havia se aproximado de Miguel com seu jeito característico, ofereceu-lhe uma flor. Mamãe Helena sempre diz que flores têm o poder de fazer as pessoas se sentirem melhor. Miguel aceitou a flor com mãos trêmulas, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto pela primeira vez. Helena observava a cena, sentindo uma paz que não experimentava há anos. O círculo estava se fechando, as feridas do passado começavam a cicatrizar. Sandra entrou no quarto com novas atualizações sobre a fundação. Os primeiros doadores já estavam se manifestando, inspirados pela história de Beatriz e pela coragem de Ricardo em assumir seus erros. O jardim da Beatriz estava prestes a se tornar realidade. "Viu só?", disse Sofia, segurando a mão de Helena. "Agora temos uma família ainda maior para cuidar das flores." 3 meses se passaram desde a confissão de Miguel. A Fundação Beatriz Almeida tomava forma em um prédio moderno no coração de São Paulo, com grandes janelas de vidro que permitiam a entrada abundante de luz natural. No térreo, o Jardim da Beatriz florescia, transformando o que antes era um estacionamento cinzento em um oásis urbano. Helena, já recuperada e mais forte graças ao novo tratamento, supervisionava pessoalmente o plantio de cada nova espécie. Sofia a acompanhava, agora usando um pequeno jaleco branco com seu nome bordado, presente de Laura, que a nomeara Supervisora Júnior do Jardim. "Mamãe", chamou Sofia, segurando um vaso com orquídeas. "Onde vamos colocar estas?" A mamãe. Beatriz gostava de orquídeas. Helena sorriu, ajustando os óculos de sol. Ela adorava. Dizia que eram como seus experimentos. Precisavam de paciência e cuidado para florescer. Ricardo observava a cena de uma das janelas de seu novo escritório, menor e mais acolhedor que o anterior na Mendes Pharma. Ao seu lado, Diana organizava os últimos documentos para a inauguração oficial da fundação. "Ainda não acredito que conseguimos fazer tudo isso em tão pouco tempo", comentou ela, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. "Porque desta vez fizemos pelo motivo certo", respondeu Ricardo, seu olhar suavizando ao ver Sofia explicando animadamente algo para um grupo de visitantes no jardim. Laura entrou na sala, carregando uma pasta com os últimos resultados das pesquisas. "Pai, você precisa ver isso. Os testes com o novo protocolo de tratamento estão superando todas as expectativas. Mérito seu e da Helena", disse Ricardo orgulhoso. "Vocês conseguiram aperfeiçoar a pesquisa original de Beatriz de uma forma impressionante." "Na verdade", interrompeu Miguel, que acabara de entrar com mais relatórios, "o mérito é de todos nós. Cada pessoa aqui contribuiu para transformar o sonho de Beatriz em realidade." O relacionamento entre Miguel e a equipe havia se transformado ao longo dos meses. Seu conhecimento profundo do projeto original, combinado com seu genuíno desejo de redenção, provara-se invaluável para o avanço das pesquisas. Sandra apareceu à porta, sua eficiência habitual agora temperada por um sorriso mais frequente. "Está na hora. Os primeiros pacientes para o programa piloto chegaram." O grupo desceu ao jardim, onde várias pessoas aguardavam, homens, mulheres e crianças, todos compartilhando a mesma esperança nos olhos. Helena já estava lá, com Sofia ao seu lado, recebendo cada um com atenção personalizada. "Bem-vindos ao Jardim da Beatriz", disse Helena, sua voz carregando a mesma paixão que sua amiga tinha ao falar de ciência. "Aqui, vocês não são apenas pacientes, são parte de uma família", Sofia complementou, segurando seu inseparável balde de flores. "E toda a família precisa de flores para alegrar o dia." Uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, aproximou-se de Helena com lágrimas nos olhos. "Doutora, eu li sobre sua história, sobre a doutora Beatriz. Vocês são anjos." "Não", respondeu Helena gentilmente. "Somos apenas pessoas que aprenderam que o verdadeiro progresso científico precisa ter coração." Ricardo, observando a cena, sentiu Diana segurar sua mão discretamente. O toque, que um dia tinha sido tão familiar e depois se tornara distante, agora trazia um novo significado. Não era um recomeço romântico, mas o reconhecimento de que ambos haviam crescido e mudado. Laura se aproximou de um grupo de jovens pacientes,
explicando com entusiasmo como o novo tratamento funcionava. Seu conhecimento técnico, combinado com uma genuína preocupação pelos pacientes, lembrava muito a forma como Beatriz conduzia suas pesquisas. Sabem, disse ela aos jovens, existe uma cientista brilhante por trás de tudo isso. E agora, sua filha Sofia nos ajuda a manter seu legado vivo de uma forma muito especial. Sofia, ao ouvir seu nome, correu para junto do grupo, distribuindo flores e sorrisos. Ela havia se tornado uma espécie de mascote da fundação, trazendo alegria e esperança por onde passava. Miguel, que normalmente se mantinha nos bastidores, deu um passo à frente. Gostaria de dizer algo, anunciou ele, sua voz tremendo levemente. O jardim silenciou, todas as atenções voltadas para ele. Helena assentiu encorajadoramente. Quando comecei a trabalhar com a doutora Beatriz anos atrás, ela sempre dizia que a ciência sem humanidade é vazia. Na época, eu não entendia completamente o que isso significava. Mas agora, vendo todos vocês aqui, vendo como cada pessoa neste jardim é tratada com dignidade e esperança, finalmente compreendo. Uma borboleta azul pousou em uma das orquídeas próximas, atraindo a atenção de Sofia. Olha, mamãe, é um sinal da mamãe Beatriz. Helena abraçou a filha, sentindo uma onda de emoção tomar conta de si. De alguma forma, naquele momento perfeito, ela sabia que sua amiga estaria orgulhosa. O projeto Aurora havia se transformado em algo muito maior do que uma pesquisa científica. Havia se tornado um farol de esperança e humanidade. O sucesso do programa piloto da Fundação Beatriz Almeida superou todas as expectativas. Em apenas algumas semanas, os primeiros pacientes já apresentavam melhorias significativas, não apenas em seus quadros clínicos, mas também em seu bem-estar emocional. O Jardim da Beatriz havia se tornado um símbolo de esperança e renovação. Numa manhã particularmente ensolarada, Helena conduzia uma reunião no anfiteatro da Fundação, apresentando os últimos resultados para uma plateia diversificada de médicos, pesquisadores e investidores. Sofia, como sempre, estava presente, organizando suas flores em pequenos vasos que decoravam o palco. Os marcadores inflamatórios dos pacientes mostram uma redução média de 67%, explicava Helena, seus olhos brilhando com o mesmo entusiasmo que Beatriz costumava ter. Mas o mais impressionante é o impacto na qualidade de vida. Laura complementou apontando para uma série de gráficos. O protocolo desenvolvido pela doutora Beatriz, quando combinado com a terapia no jardim, está produzindo resultados que não víamos em nenhum tratamento convencional. Ricardo, sentado na primeira fileira ao lado de Diana, sentia um orgulho diferente de tudo que experimentara em sua vida empresarial anterior. Não era o orgulho dos números em uma planilha, mas a satisfação profunda de ver vidas sendo transformadas. Após a apresentação, enquanto os participantes se dirigiam ao jardim para um coffee break, Sandra aproximou-se com novidades surpreendentes. Senhor Mendes, a Organização Mundial da Saúde entrou em contato. Eles querem implementar nosso modelo de tratamento em outros países. Helena, que se juntara ao grupo com Sofia, mal podia conter sua emoção. Beatriz sempre sonhou que nossa pesquisa alcançasse o mundo todo. E vai alcançar, garantiu Diana, que havia dedicado os últimos meses a criar uma estrutura jurídica que garantisse o acesso ao tratamento para pessoas de baixa renda. Já temos parcerias com 3 governos estaduais e estamos em negociação com mais 5. Sofia, que distribuía flores entre os visitantes, parou diante de um grupo de crianças que faziam parte do programa de tratamento. Suas faces, antes pálidas e cansadas, agora exibiam cores e sorrisos. Sabia que cada flor tem um significado especial? Ela explicava às crianças. Minha mãe Beatriz estudava como as coisas pequenas podiam fazer grandes mudanças, igual estas flores fazem com a gente. Miguel, que passara a coordenar a parte técnica do laboratório, aproximou-se do grupo com mais resultados positivos. Helena precisa ver isso. Os novos testes estão revelando possibilidades que nem Beatriz havia previsto. O ambiente na fundação era de constante descoberta e evolução. Ricardo observava tudo com um novo olhar, lembrando-se de como sua vida havia mudado desde aquela noite em que encontrara Sofia vendendo flores.
Sabe, comentou ele com Diana enquanto observavam Sofia, ensinando as crianças a fazer coroas de flores. Às vezes penso que não fui eu quem ajudou Helena e Sofia. Foram elas que me salvaram. Diana sorriu, compreensiva. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos mostrar um caminho melhor. Beatriz fez isso com Helena, que fez isso com Sofia, que fez isso com você. E agora todos estão fazendo isso por outras pessoas, completou Laura, juntando-se aos pais. É como um efeito dominó de bondade. Helena reuniu todos no centro do jardim, onde um novo canteiro estava sendo preparado. Era um espaço especial, desenhado por Sofia, que seria dedicado a plantas medicinais usadas em pesquisas. Cada pessoa que passa por este jardim, disse Helena, sua voz carregada de emoção, leva consigo uma semente de esperança. E é assim que o legado de Beatriz continua crescendo. Sofia, com sua sabedoria infantil, acrescentou: e cada flor que plantamos é como um abraço para alguém que precisa. Ricardo olhou ao redor, para aquela família improvável que havia se formado. Helena, mais saudável e feliz do que nunca, Sofia crescendo cercada de amor e propósito, Laura realizando-se profissionalmente enquanto fazia a diferença na vida das pessoas. Diana reaproximada não como esposa, mas como uma parceira valiosa na missão de ajudar os outros. Miguel encontrando redenção através do trabalho dedicado, e Sandra, que havia se tornado muito mais que uma assistente, era parte fundamental daquela engrenagem de transformação. Um grupo de borboletas dançava entre as flores, suas asas coloridas captando a luz do sol. Sofia as observava maravilhada, como se cada uma carregasse uma mensagem especial de sua mãe Beatriz. Algumas pessoas são como jardineiras do destino, refletiu Helena, observando a cena. Plantam sementes de bondade, sem saber exatamente que flores nascerão, mas têm fé de que algo belo surgirá. Era a véspera do primeiro aniversário da Fundação Beatriz Almeida. O Jardim da Beatriz, agora muito maior e mais exuberante, preparava-se para uma celebração especial. Sofia, com seus 10 anos recém-completados, coordenava uma equipe de voluntários que decoravam o espaço com flores de todas as cores. Mais margaridas aqui, orientava ela, usando um pequeno avental personalizado com o logotipo da fundação. Mamãe Beatriz adorava margaridas, não é, mamãe Helena? Helena, que supervisionava os preparativos sentada em um dos bancos do jardim, sorriu em concordância. Seu semblante estava radiante. Os últimos exames haviam confirmado que sua doença estava em remissão completa, graças ao tratamento desenvolvido a partir das pesquisas de Beatriz. Ricardo aproximou-se, carregando uma pasta com os últimos relatórios da fundação. 1.200 pacientes tratados em 1 ano, anunciou, ele sentando-se ao lado de Helena. E o índice de sucesso é impressionante. Não são apenas números, respondeu Helena, observando um grupo de pacientes que participava de uma sessão de terapia em grupo próxima ao canteiro de orquídeas. São histórias transformadas, famílias renovadas, esperanças restauradas. Laura surgiu apressada, seus olhos brilhando com entusiasmo. Vocês não vão acreditar. A universidade aprovou nossa proposta. Vamos ter um programa de residência médica focado especificamente no protocolo Aurora. A notícia foi recebida com alegria. O sonho de Beatriz não apenas havia sobrevivido, estava se multiplicando através de uma nova geração de pesquisadores. Miguel, que passara o último ano dedicando-se incansavelmente ao aperfeiçoamento do tratamento, juntou-se ao grupo com mais novidades. Os resultados dos testes internacionais chegaram, disse ele, mal contendo a emoção. Todos os 5 centros de pesquisa conseguiram replicar nossos resultados. O protocolo Aurora foi oficialmente validado em escala global. Diana, que acabara de chegar com uma pilha de documentos, completou. E o melhor, conseguimos a aprovação para disponibilizar o tratamento através do sistema público de saúde. Foi uma batalha jurídica, mas finalmente conseguimos, completou Ricardo, sua voz embargada. Beatriz conseguiu. Sofia, que havia se aproximado silenciosamente, abraçou Helena. A mamãe Beatriz deve estar tão feliz lá em cima, não é? Helena beijou o topo da cabeça da filha, lembrando-se
disse sua amiga com carinho. Tenho certeza que sim, meu amor. Sandra apareceu com um grupo de visitantes especiais. Eram os primeiros pacientes que haviam participado do programa piloto, agora retornando para a celebração. Entre eles estava a senhora idosa, que um dia chamara Helena de Anjo. Doutora, Helena, disse a senhora, agora muito mais forte e disposta, trouxe algo para vocês. Ela estendeu um álbum de fotos artesanal. São registros de todos nós, antes e depois do tratamento, para que nunca se esqueçam do milagre que realizaram. Enquanto o grupo folheava o álbum, emocionado com as transformações documentadas, Sofia continuava sua missão de decorar o jardim. Ela havia criado um espaço especial, uma pequena clareira cercada por rosas brancas, onde seria revelada uma surpresa durante a celebração do dia seguinte. Pai, chamou Laura puxando Ricardo discretamente. Está na hora de buscar aquilo. Ricardo assentiu, entendendo imediatamente. Ele e Laura haviam passado meses trabalhando secretamente em um projeto especial para a celebração. Algo que uniria passado e presente de uma forma única. Diana observou os dois se afastando, com um sorriso conhecedor. Ela também guardava sua própria surpresa para o dia seguinte. Como advogada da fundação, havia conseguido algo que parecia impossível alguns meses antes. Miguel aproximou-se de Helena, hesitante. Você acha que Beatriz aprovaria o que fizemos com sua pesquisa? Helena pegou a mão de Sofia, que havia voltado para junto dela, antes de responder. Beatriz sempre dizia que a verdadeira ciência é aquela que toca o coração das pessoas. Olhe ao seu redor, Miguel. Veja quantos corações foram tocados. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja. No jardim da Beatriz, as flores pareciam dançar com a brisa suave, como se também se preparassem para a celebração do dia seguinte. Sofia reuniu todos os presentes, sua pequena voz cheia de autoridade. Amanhã será um dia muito especial, anunciou ela, porque vamos mostrar para todo mundo que o amor é o melhor remédio que existe. Helena abraçou sua filha, sentindo uma profunda gratidão por todos os caminhos que haviam levado até aquele momento. Ricardo, retornando com Laura, observou a cena com o coração cheio. Sua antiga busca por poder e dinheiro parecia agora um sonho distante, substituída por algo muito mais valioso. O dia do primeiro aniversário da Fundação Beatriz Almeida amanheceu radiante. O jardim da Beatriz, enfeitado com milhares de flores graças ao trabalho dedicado de Sofia e os voluntários, parecia saído de um conto de fadas. Centenas de pessoas enchiam o espaço. Pacientes, médicos, pesquisadores e familiares, todos unidos pela mesma história de esperança. Helena, elegante em um vestido azul claro, subiu ao pequeno palco montado entre as roseiras. Sofia estava ao seu lado, segurando sua inseparável cesta de flores. Ricardo, Laura, Diana, Miguel e Sandra completavam o grupo no palco, cada um carregando uma parte importante da história que os havia unido. Há um ano, começou Helena, sua voz clara alcançando todos os presentes. Este lugar era apenas um sonho que começou há muito tempo, no coração de uma cientista brilhante chamada Beatriz Almeida. Ricardo deu um passo à frente, continuando a narrativa. E esse sonho poderia ter se perdido, enterrado sob decisões equivocadas e ambições desmedidas. Mas o destino, através das mãos de uma pequena vendedora de flores, nos deu uma segunda chance. Sofia sorriu, distribuindo flores para a plateia enquanto Laura assumia o microfone. O projeto Aurora não é apenas um tratamento médico. É uma prova de que a ciência, quando guiada pelo coração, pode transformar vidas de maneiras que jamais imaginamos. Diana levantou-se, segurando um documento oficial. E hoje tenho a honra de anunciar que o protocolo Aurora foi oficialmente reconhecido como tratamento padrão para doenças autoimunes em todo o território nacional, garantindo acesso gratuito através do Sistema Público de Saúde. A plateia explodiu em aplausos. Pacientes se abraçavam, médicos comemoravam, famílias inteiras choravam de alegria. Miguel, que raramente falava em público, também quis compartilhar suas palavras. Aprendi que não existe erro que não possa ser redimido quando escolhemos fazer a diferença na vida dos outros. Sofia cutucou Helena, sussurrando algo em seu ouvido.
Era a hora da surpresa especial. Ricardo e Laura trocaram olhares cúmplices enquanto um grande painel coberto era trazido para o palco. Durante meses, explicou Laura, trabalhamos em algo especial. Algo que pudesse eternizar não apenas a pesquisa, mas o espírito que move este lugar. Ricardo removeu o pano que cobria o painel, revelando uma parede de vidro iluminada. Nela, projetavam-se imagens de Beatriz em seu laboratório, intercaladas com fotos dos pacientes que haviam se recuperado graças ao tratamento. No centro, uma frase em letras douradas. A ciência que cura é aquela que nasce do amor. Helena levou as mãos ao rosto, emocionada ao reconhecer as palavras de sua amiga. Sofia abraçou-a forte, enquanto a projeção continuava mostrando momentos do último ano, o jardim sendo construído, pacientes se recuperando, sorrisos renascendo. Mas ainda tem mais, anunciou Sofia, sua voz infantil carregada de alegria. Ela guiou todos até a pequena clareira que havia preparado especialmente para aquele momento. Ali, rodeado por rosas brancas, estava um novo espaço de convivência. Bancos confortáveis formavam um círculo e, no centro, uma fonte delicada murmurava suavemente. Nas paredes, placas contavam a história de Beatriz, Helena, Sofia e todos os que haviam contribuído para transformar um projeto científico em uma revolução de esperança. Este é o círculo dos recomeços, explicou Sofia. Porque aqui todo mundo pode começar de novo, igual eu e a mamãe Helena fizemos. Ricardo observou a cena com o coração transbordando. Seu império farmacêutico havia se transformado em algo muito maior. Não mais um negócio, mas um propósito. Diana segurou sua mão discretamente, não como ex-esposa, mas como amiga e parceira naquela jornada de transformação. Laura anunciou então o último presente do dia, uma bolsa de estudos em nome de Beatriz Almeida, que permitiria que jovens cientistas de todo o país desenvolvessem pesquisas humanizadas na fundação. A celebração continuou pelo dia todo. Pacientes compartilhavam suas histórias. Médicos discutiam novos avanços. E no centro de tudo, Sofia continuava distribuindo suas flores, agora ajudada por outras crianças que haviam se recuperado graças ao tratamento. Helena, observando tudo de seu lugar especial no jardim, sentiu uma paz profunda. O legado de Beatriz estava vivo e crescendo, transformando-se em algo ainda maior do que sua amiga poderia ter sonhado. Sabe, mamãe, disse Sofia, sentando-se ao seu lado com sua cesta quase vazia, acho que entendi por que a mamãe Beatriz gostava tanto de flores. Por quê, meu amor? Porque elas são igual ao amor. Quanto mais você dá, mais elas crescem. Ricardo, que se aproximava com Laura, ouviu o comentário e sorriu. E foi preciso uma pequena vendedora de flores para nos ensinar isso. O sol começava a se pôr novamente sobre o jardim da Beatriz, mas diferente de um ano atrás, não era mais apenas um espaço físico. Era um símbolo de como o amor, a ciência e a esperança podiam se unir para transformar o mundo, uma flor de cada vez. Sofia, em sua sabedoria infantil, havia resumido perfeitamente. Algumas vezes é preciso perder tudo para encontrar algo muito maior, e às vezes são as mãos pequenas que carregam as maiores lições de amor.